Bom dia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que bom nós mais uma vez estarmos aqui, não é verdade? Podendo exaltar e engrandecer o nome do nosso Deus, que é maravilhoso, que é poderoso, que é o que faz todas as coisas acontecerem de uma forma tremenda, grandiosa. É Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos dá vitória, é Ele quem nos dá vida, é Ele quem nos enche de sabedoria e graça. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, que Deus faça resplandecer sobre você a luz dEle, que Ele te dê a graça para poder fazer tudo aquilo que você vai precisar fazer hoje, né? Eu estava ouvindo uma palavra que eu ministrei não, acho que um dos primeiros vídeos que eu fiz lá na pandemia, né? Lá 5 anos atrás. Nossa, olha como o tempo passou, né? Já fazem 5 anos que nós vivemos uma história triste da humanidade a nível global. E lá naquela palavra eu estava falando sobre Romanos 8, se eu não me engano, do verso 1 ao 4. Não estou lembrado agora, mas que fala sobre quem poderá ou que poderá nos separar do amor de Deus. É impressionante, amados, como os anos se passaram, as coisas passaram, a pandemia, num grau ou outro, quase na sua totalidade, foi embora, acabou, pelo menos da forma como veio, né? E durante esses 5 anos, como Deus foi bom para conosco. E quando o apóstolo Paulo fala ali sobre o que poderá nos separar do amor de Deus, isso vale para toda a vida. De fato, amados, nada poderá nos separar do amor de Deus. Claro, o que nos separa do amor de Deus é o pecado. São as murmurações, são as reclamações, são as coisas que nós fazemos de ruim. Porque Deus, Ele continua sendo Deus. Era o mesmo Deus, é o mesmo Deus de 5 anos atrás. É o mesmo Senhor que cuidou de nós há 5 anos atrás. Eu estava me lembrando aqui agora dessa fase, né? Daquela fase da pandemia. A minha família são mais ou menos quase 100 vidas, né, gerados ali pela minha mãe. Só por parte da minha mãe. E óbvio, do meu pai, né, claro. Mas e eu estava pensando aqui, né? Nenhum se perdeu. Nenhuma vida. Todos estão aí vivos. Todos estão de uma maneira ou outra gozando de saúde. Todos estão aqui, né? Obviamente que no meio do processo eu tive uma irmã que faleceu, mas foi de outra situação, de outra complicação. E na verdade eu me alegrei. Eu me alegrei porque cumpriu-se a palavra de Deus, amados. Que Deus cuida dos seus. A minha família toda, os meus familiares,
Nem todos são crentes, nem todos ainda são servos do Deus Altíssimo, mas eu estive orando, eu oro por eles desde que eu me converti, desde o primeiro momento em que eu conheci o Senhor. E essa palavra de Romanos, ela se cumpriu nas nossas vidas. E ela tem se cumprido, né? Na sua, na minha. Talvez você já tenha perdido entes queridos. Talvez você mesmo já pensou até em parar, em se desviar, porque as lutas, elas vêm para isso, né? As lutas, elas vêm para querer nos destruir, mas nós que conhecemos a palavra de Deus, ela tem que ter um outro significado. O significado de crescimento, perseverança. Nós temos que batalhar, nós temos que lutar, não podemos nos entregar, nós não podemos deixar que essas coisas elas venham roubar a nossa fé. Porque luta, meu irmão, minha irmã, nós vamos ter sempre. Mas como é bom viver essa palavra, né? Nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Veja que quando Jesus ele nos salvou, quando ele nos tirou do lamaçal do pecado, ele nos deu vida e vida em abundância. E ele nos deu graça. E ele nos prometeu que nós não estaríamos sozinhos. Então, quando nós passamos por lutas, quando nós passamos por essas coisas indesejáveis, porque ninguém quer ter luta, essa é a grande verdade. Ninguém quer ficar doente, ninguém quer ter uma patologia no seu corpo, ninguém quer passar fome, ninguém quer passar desconforto. Na verdade, nós não queremos isso. E de fato, a intenção de Deus, quando Ele nos criou, era que nós não precisássemos passar por isso. Mas sabemos que por causa do pecado, as coisas, elas tomaram esse volume. Porém, nós não precisamos viver assim. Não precisamos viver amargurados, não precisamos viver desanimados. Então, amados, essa palavra do apóstolo Paulo, ela tem que ser muito viva dentro de nós. Nada. O que é nada? Nada é nada, né? Então, nada poderá nos separar do amor de Deus. Muito embora, às vezes, nós queiramos desistir, porque as lutas, elas se avolumam, porque as lutas, elas vêm querer acabar com a nossa alegria, com a nossa felicidade, com o nosso dia. Nós precisamos entender que nós podemos sim, com a ajuda do Senhor, passar por cima de todas essas coisas. Tá doendo? Vamos orar, vamos tomar um remédio. Complicou as coisas? E adeus, amados. Eu tenho conversado bastante com a Vera e com o Mateus sobre essas coisas. Eu tenho tido dores, né, na coluna. Não tem sido fácil mesmo. Até orem por mim, né, porque não tem sido fácil. Os pensamentos às vezes vêm. Já não tenho mais 30 anos de idade, né? Porém, o meu vigor continua de um menino, para a glória do Senhor. Então nada poderá nos separar do amor de Deus, nem a fome, nem a espada, nem a doença, nem a enfermidade, nada. Porque o Senhor é poderoso. É Ele quem nos dá graça, sabe, irmãos? É Ele quem nos sustenta. E como eu disse em outros vídeos, por isso que nós precisamos nos revestir, aleluias, de toda a armadura de Deus. Para quê? Para que nós possamos passar pelos dias maus. Para que quando essas lutas, para que quando essas dificuldades, elas virem sobre nós, nós possamos de fato resistir e passar por cima delas. Tá bom? Então, resista.
Se você está passando por alguma luta, se você está passando por um período de dores, se você está com um diagnóstico que não está legal, que não era isso que você queria, não questione a Deus, não adianta. Não questione o mundo, também não adianta. Não questione o porquê. Até um tempo atrás, eu ficava me questionando muito por quê? Por quê? Por que que isso aconteceu comigo? Eu digo para você, meu irmão, não sei, mas Deus sabe. Eu sempre procurei me cuidar, assim como eu acho que você também procura se cuidar. Cuidar da parte da coluna, enfim, procurar cuidar da sua saúde, né? Mas as coisas acontecem, as coisas aconteceram. Eu hoje tenho um problema aqui na coluna, estou lutando, estou batalhando, estou fazendo aquilo que me orientam a fazer. E como eu disse em outros vídeos, né, nós somos o templo do Espírito Santo. Amém? Então, como templo do Espírito Santo, o que nos cabe fazer é nos cuidar. O resto é com o Senhor. Amém? Então, quando precisar de médico, nós vamos aos médicos. Quando precisar de ajuda clínica, nós vamos procurar ajuda. E assim, até que o Senhor faça a obra completa nas nossas vidas. Então, que você saiba, e quando você estiver passando por lutas, ore a Deus, busque a Deus, leia a palavra de Deus, leia livros, se encha de Deus, tenha comunhão com Deus, e que o Senhor possa abençoá-la grandemente nesse dia, e que Ele te dê a paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Ele faça resplandecer sobre você a luz dEle e que Ele te dê a paz que tanto se faz necessária nos dias de hoje. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Se inscreva lá no canal, dê um joinha, dá um like lá, nos ajude a propagar a palavra de Deus, que você possa ser mais um a colaborar, a cooperar com o reino de Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus, e minha irmã, em nome de Jesus.